Muito bem, então vamos iniciar mais um estudo da Palavra do Senhor, fundamentado aí no breve catecismo de Westminster. E a pergunta de hoje é a de número 27, onde nós vamos trabalhar o estado de humilhação do Senhor Jesus. Alguém pode ler essa pergunta, por favor? Em que consistiu a humilhação de Cristo? E a resposta é? Pode ler. A humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Pois é, aqui, esse é um assunto, nós meditamos nas últimas semanas sobre Jesus como profeta, sacerdote, rei, e vimos aí a maneira como o Senhor Jesus, de forma tão perfeita, foi para nós um meio poderoso de revelação do santo querer de Deus. Jesus, como profeta, nos trouxe a palavra, a direção, a vontade do Deus Pai. Jesus, como sacerdote, ele fez e faz contínua intercessão em nosso favor, mas ele também se apresentou como o sacrifício, e isso para nós é tão rico. E Jesus, como rei, ele nos dá então sua proteção, suas ordenanças também. Jesus Cristo nos segura, nos preserva em seu reino, que é eterno e já desfrutado por nós. Tudo isso é tão rico. Mas nós chegamos aqui na pergunta de número 27, e é o que trata sobre a respeito de tudo isso que Jesus Cristo viveu, que fazia parte de um tempo de humilhação. E a humilhação de Jesus Cristo, como vimos aqui nesse texto, ela se dá até no seu nascimento, na forma em que nasceu, no período em que nasceu, naquilo que ele teve que se submeter, que é a própria lei. Veja, ele, a razão de toda a lei, ele, a própria palavra de Deus, então encarna e se submete a tudo aquilo que um dia ele mesmo entregou. Isso é tão amplo, né? E ele morre, conhece a morte, e ele fica 3 dias sepultado, e louvado seja Deus, que depois ele ressuscita. Mas essa trajetória entre o seu nascimento e a sua crucificação, obviamente morte, tratam sobre um período de humilhação do Senhor Jesus. E nós estaremos vendo alguns versículos que fundamentam essa compreensão que nós colocamos aqui na resposta da pergunta número 27. Então, a primeira base que nós trazemos para esse momento está em Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz assim: "E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Bom, então aqui nós temos que a humilhação de Jesus Cristo se dá porque ele nasceu de uma mulher. Veremos isso em outro versículo logo mais. Mas o local onde ele foi guardado não, né? Ele foi acomodado, não era um local mais adequado. Uma manjedoura trata de um local de alimentação para animais. Uma criança você não coloca num local de alimentação. E Jesus Cristo, cumprindo com o querer de Deus, foi colocado exatamente nesse lugar. Mas quando nós falamos cumprindo o querer de Deus, nós precisamos estar atentos à necessidade de uma comprovação. A maneira que Jesus Cristo foi cuidado, o texto diz aqui que ele foi enfaixado,
lendo alguns comentários, a compreensão a respeito disso é que Jesus foi enrolado após o nascimento com panos inadequados. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo vivenciou desde o seu nascimento foi humilhação. Ele não teve um local adequado para o nascimento, ele não foi repousado em um local adequado, ele não foi envolvido com vestes, com o que seria adequado. A situação dele desde o início foi então bem humilhante. E o comentário que nós encontramos de Grant Osborne a respeito desse momento diz assim: os panos e as manjedouras devem ser sinais para os pastores. E aí, de acordo com o versículo 12 de Lucas mesmo, mostrando que a criança é pertencente ao seu nível social, ou seja, é um bebê humilde. Essa criança será o humilde Messias para pastores humildes. Então, aqui nós temos algo que é de grande atenção, necessita de atenção, porque aquilo que o Senhor afirmou a respeito de Jesus Cristo, na sua forma de nascimento, ele comunicou a outros homens, esses pastores. Então nós vemos que aquilo que Jesus Cristo estava vivendo daquela forma não era consequência de alguma outra coisa meramente humana. Era propósito de Deus trazê-lo de forma tão humilde. O plano do Senhor estava em andamento. Quando nós falamos do plano de Deus em andamento, nós podemos nos lembrar que nesse período em que Jesus nasceu, o novo imperador exigiu o quê? Um censo. Então todas as pessoas que moravam fora de Jerusalém tiveram que ir até aquela terra para fazer parte de uma contagem. Então é nesse contexto que Jesus volta, aparece. E ainda que as pessoas estivessem visualizando somente o que é natural, uma autoridade, um imperador determinando que as pessoas viessem para aquela região para participar de um censo e tal, Deus estava, por meio de tudo isso, cumprindo com seu propósito. Nada estava acontecendo meramente ao acaso, ok? Então, podemos ir para um outro texto, que é Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Vou pedir que os irmãos estejam lendo, por favor. Filipenses 2, 6 até 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pois é, aqui Paulo está orientando, deixando bem evidente para a igreja de Filipos, que Cristo não era um homem meramente humano, ou limitadamente humano, que Cristo era Deus. Permanece sendo, obviamente. Mas Paulo estava orientando a igreja que Jesus Cristo é divino e que se fez homem para um propósito. E como ele realizou essa santa missão, de acordo com esse texto e tantos outros, Jesus realizou isso, o propósito de Deus, por meio de intensa humilhação. Paulo vai escalando aí um processo de humilhação. Ele vai ampliando aquilo que Jesus Cristo fez. Primeiro, um reconhecimento: Jesus é Deus. E aí ele não exige uma permanência, ele não toma a decisão de permanecer lá na eternidade em sua glória, mas ele se esvazia. E ele se faz homem. Aí ele assume a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está trazendo essa compreensão altíssima, tanto para aqueles dias quanto para hoje. Deus se fazendo homem,
Jesus Cristo, Deus, que se fez homem. Então Cristo é o homem divino. Jesus possui essas duas naturezas, a divina e a humana. E aí, como homem, reconhecido em figura humana, ele se humilha. Veja que o foco está naquilo que Jesus decidiu, naquilo que Jesus vivenciou, e não aquilo que os homens fizeram sobre ele. Tudo aquilo que os homens fizeram contra Jesus, que foi expressão de humilhação, de ódio, foi, na verdade, a intenção primária de Cristo em se submeter a tudo aquilo. E ele foi obediente a esse supremo plano de Deus de salvação, e isso implicaria então em uma morte. Como deveria ser essa morte? Segundo o que estava anunciado nas Escrituras: morte no madeiro. Então, a humilhação de Cristo não se dá pelo que ele foi vendo a partir dos homens, se dá por aquilo que ele decidiu antes de tudo isso. Antes mesmo de assumir essa forma humana. Na intenção, Jesus se autonegou. Mas nós estamos falando aqui daquilo que ele viveu aqui, no seu estado de humilhação, que foi tão intenso. E aí, dentro desse contexto de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, nós vemos algo que chama atenção de fato. Quando no versículo 6 nós vemos aí uma palavra forma, porque veja como está no versículo novamente: pois ele subsistindo em forma de Deus. Isso para nós é tão estranho, não é? Porque aquilo que vem traduzido para o português como forma não parece algo pleno. Forma parece que é uma cópia, parece que é algo aparente. E nós vemos no todo das Escrituras que nunca Jesus é tratado como aquele que é aparente, como aquele que apenas representa. Ele é Deus. Isso para nós deve ser tão forte na nossa convicção. Jesus Cristo é Deus. E aí eu fui hoje ali no grego ver o que seria essa palavra forma, e aí temos a palavra morfê. Está aqui? Morfê. E essa morfê quer dizer essência. Então, olha como ficaria esse versículo com a essência, a palavra essência. Pois ele subsistindo em essência de Deus. Em essência fala da mesma, entre aspas, espécie, da mesma qualidade, da mesma forma, enfim, de tudo aquilo que, por exemplo, o Pai de fato é, o Filho também é, mesma essência. E o que vemos então é que no propósito de salvação, Cristo se submete dessa forma tão humilhada. Olha como fica a versão da NVI a respeito do versículo 6, Filipenses 2:6. Que, embora sendo Deus, pronto, essa é uma perfeita definição aqui. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Jesus Cristo, ele não ficou completamente centralizado, focado, e não abriu mão daquilo que ele de fato era, para que as pessoas fossem salvas de alguma outra maneira ou que nem fossem. A maneira que Jesus agiu foi: eu sou Deus e eu sou glorioso, então eu posso me humilhar para que o povo amado seja salvo. Então, Jesus não se apegou, ele não ficou, acho que essa seria uma boa palavra, ele não ficou preso naquilo que ele era, Deus, e mas
em amplo amor pelos perdidos, amplo amor pelo Pai, ele decide a um consenso trinitário em que o Divino Filho encarnasse. E assim foi, não é verdade? Mas agora eu quero ampliar aqui para os irmãos o que se dá no versículo 7. Deixa eu voltar ao versículo aqui, porque se no versículo 6 a palavra morfe foi utilizada como falar da mesma essência, substância, né? Aquilo que Deus é, Jesus sendo Deus, agora no versículo 7, a mesma palavra se aplica à sua humanidade. Então, Jesus Cristo tem verdadeira essência humana. Jesus Cristo se fez homem de verdade. Ele não era meio homem e meio divino. Ele era e é 100% divino, 100% humano. Ele assumiu a forma que nós possuímos. Mas não pense que assumir a forma humana, assumir 100% da natureza humana, implica em assumir também a pecaminosidade humana. Jesus Cristo, de maneira alguma, pecou. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele tinha a natureza humana, o que é muito diferente. Os irmãos querem comentar algo, perguntar? Vamos avançando. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vou passar aqui. O texto aqui, pode ler, por favor? Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele fez isso em nosso lugar, a fim de obter a liberdade para nós. Era para ler tudo? Esse aqui é um comentário, eu vou acrescentar já já. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que parte do processo de humilhação do Senhor foi, obviamente, o Criador nascendo. E aí, obviamente, a única forma de se nascer é o quê? De uma mulher. Porém, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 2 pontos aí que expressam a humilhação de Jesus. Pode ser até 3, né? Jesus Cristo nasce em um período de perseguição, de hostilidade, a sua autoafirmação de rei, divino. Período amplamente difícil para isso. E ele se submete, o Deus Criador, ao ventre de Maria. Olha, aqui cabe uma observação, irmãos, que Jesus, sendo Deus, quando ele é inserido ali em Maria, ele não diviniza a tão separada, escolhida Maria. Maria permanece na sua natureza humana e, naturalmente, pecaminosa. Jesus Cristo foi inserido porque esse seria o meio para que ele assumisse a natureza humana. Em Maria, como mulher comum, nascida de pais pecadores, ela não estava imune ao pecado. Certamente, de alguma forma, falhou. E aí Jesus Cristo, por meio dessa bem-aventurada mulher, veio ao mundo. Assume, então, a natureza humana a partir daquilo que ele recebe em Maria. E também, nesse processo de humilhação, Jesus Cristo estava, então, sujeito à lei que Deus mesmo havia confiado aos homens. E Jesus Cristo não poderia falhar em cumprir toda a lei. Jesus nunca pecou, então ele não tinha natureza pecaminosa. A sua natureza humana era perfeita, limpa, livre. Nós não sabemos o que é isso. Mas Jesus assim era.
E assim é hoje. Irmãos, Jesus Cristo está nesse momento em corpo, à direita de Deus Pai. Você crê nisso? Jesus Cristo dá um pulão na história, né? Mas Jesus Cristo subiu aos céus em corpo. E nós o veremos dessa forma em algum dia. Que o Senhor nos conserve a fé para vivermos viva esperança disso, né? Mas vamos lá agora para a parte que o Gelson estava lendo, que é o comentário aqui de João Calvino a respeito desse texto. Pode ler, por favor. Ele fez isso em nosso lugar, a fim de obter a liberdade para nós. Um homem livre, ao constituir-se fiador, redime o escravo. Ao pôr em si mesmo as algemas, ele as tira do outro. Calvino traz aqui uma ilustração para nós nada comum, né? Que é a questão da remissão, da redenção de um escravo. Nós entendemos isso pelo que lemos nas Escrituras, mas nós, irmãos, não sabemos o que é de fato a escravidão que foi tão praticada aqui no Brasil, por exemplo. Mas nós estávamos cativos, escravizados espiritualmente. E Jesus Cristo nos coloca, a partir da sua auto-humilhação, em liberdade, porque Ele assume a nossa culpa. Estávamos como escravos do pecado. Por quê? Porque não conseguimos cumprir a lei. Porque não conseguimos viver de forma que não nos caiba nenhuma culpa, nenhuma sentença. E Jesus Cristo, aquele que em nenhum momento pecou, mas que assumiu a nossa culpa, levou então sobre si a nossa punição, que era eterna. E nós, então, ao analisarmos todo esse processo de humilhação de Cristo, somos de fato levados ao sentimento de contrição. E somos chamados a uma vida de temor ao Senhor, porque olha tudo que Ele viveu para nos colocar em liberdade. Liberdade de uma força das trevas que atua sobre aqueles que estão ainda desprovidos dessa redenção em Cristo. E nós já desfrutamos disso. Somos chamados então à santificação, não é verdade? Somos então chamados para vivermos a intensidade daquilo que Cristo de fato conseguiu para nós. E quando falhamos, a intercessão de Cristo prevalece de forma plena e absoluta sobre as nossas vidas. Fomos justificados pelo sangue de Cristo de todos os pecados praticados ontem, praticados hoje e dos praticados amanhã. Então o que a gente tem que fazer? Vamos curtir a vida. Vamos fazer o que quiser, porque Cristo assumiu a nossa culpa, estamos justificados, Ele pagou o preço de tudo, temos que desfrutar. De jeito nenhum. É porque o Senhor nos garantiu tão grande salvação que nós iremos nos separar para seu louvor. Iremos viver em santidade, porque aqueles que estão livres têm condições de viver para a glória de Deus. Têm habilidade espiritual para não viver amando as práticas pecaminosas e correndo atrás delas. Nós temos, ao contrário, graça para vivermos santificação, para fugirmos daquilo que foi de fato a causa da morte do nosso Salvador. Mais um texto para nossa compreensão sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, veja como que a humilhação de Cristo foi intensa
quando ele teve que se submeter à própria lei de Deus. A lei de Deus afirmou que todo aquele que fosse levantado no madeiro seria então reconhecido como um maldito. Então isso foi por Deus estabelecido lá atrás, no período de Moisés, no período da lei, por meio de Moisés, né? E teve cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Não foi algo escrito lá atrás que, poxa vida, que cálculo errado. A lei que colocamos lá agora vai recair sobre o filho aqui. Não há arrependimento, há planejamento. Aquilo que o Senhor colocou lá atrás deveria ser cumprido plenamente em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós vemos assim a harmonia nas Escrituras. Muitos vão dizer, os textos de Moisés são pensamentos de culturas anteriores ao seu período e tal, e ele organiza o seu texto baseado naquilo e naquilo outro. A palavra de Deus não nos apresenta isso. E os argumentos a respeito disso são frágeis, são, como é que chama? Quando a pessoa fica tentando achar uma desculpa. Me fugiu a palavra. Mas são meios não confiáveis para se tomar uma decisão. Para nós, é extremamente sábio e a palavra de Deus é extremamente confiável para se tomar decisões. Por quê? Aquilo que foi anunciado lá atrás se cumpre lá na frente. Não são textos aleatórios de sabedoria, não são textos aleatórios de legislação. Tudo aquilo que estava fundamentando o período do Antigo Testamento se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Então há um alinhamento. A palavra de Deus nos mostra dessa forma. E como Cristo foi humilde em se submeter a tudo isso. Vamos ver um comentário sobre esse versículo, ainda com o auxílio aí de João Calvino. Segue-se, pois, que ele foi crucificado em vão, ou que nossa maldição foi lançada sobre ele, para que ficássemos livres dela. Ou seja, de maneira alguma, Cristo sofreu tamanha humilhação, se dispôs a um mal tão terrível contra si, para ficar à disposição da decisão de pessoas. Deus estava controlando todas as coisas, em todo o tempo, como vimos lá, até nos detalhes do seu humilde nascimento. Jesus teria que nascer em determinado local. E aí vem o comando, olha, todos têm que vir para o recenseamento, e aí dentro dessa ordem humana, Jesus Cristo nasce naquela devida cidade e cumpre a palavra de Deus, e aí tem todo um desdobramento, até o dia da sua crucificação, Deus conduzindo absolutamente todas as coisas. Irmãos, parem e pensem, se Deus conduziu todas as coisas antes de Cristo, em Cristo, Ele não vai conduzir também aqueles que são destinados à salvação? Pensa junto comigo aqui. Jesus Cristo se humilhou de tal forma para ficar à mercê da vontade de um Daniel. Eu estaria com a habilidade, e a habilidade é essa, a partir do pecado, porque eu sou um pecador. Então eu, miserável que sou, estaria definindo, Cristo me salva ou não. Tem cabimento? A soberania de Deus não pode ser diluída na vontade humana. A sabedoria de Deus não pode ser diluída naquilo que os homens acham que é o certo ou o errado. E nesse mesmo sentido, a glória de Deus não pode ser diluída na competência humana, o que na verdade é uma grande incompetência, de decidir pelo Salvador. Aí a pessoa que decide por Cristo
Ah, então ela decidiu por sua livre e espontânea vontade. Ah, então agora ela merece o novo nascimento. Então entrega-se a ela o novo nascimento por meio do Espírito Santo. Não dá. Jesus Cristo se humilhou. E a sua humilhação foi e é perfeitamente eficaz para a salvação de um povo amado. Para a salvação daqueles que estavam destinados à salvação, à vida eterna. Jesus Cristo não morreu para ser fator de decisão de homens. Ele nos abençoa em todos os aspectos para que a salvação seja então desfrutada. Ele se humilha, ele coloca em liberdade, e aí ele dá graça, ele dá a fé, ele gera o novo nascimento. Tudo isso está completamente restrito ao santo querer e o santo agir do Trino Deus. Nós temos muito que anunciar, pregar a palavra, porque nós não sabemos quem são esses, mas o Senhor morreu por cada um deles. Nenhum daqueles escolhidos de Deus ficarão sem desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo passou em favor destes. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Um acréscimo? Não? 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Leia, por favor. Vai lá, Vilmar. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora Paulo está orientando a igreja de Corinto naquilo que não pode ser esquecido em hipótese alguma. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Foi essa a razão da morte do Senhor Jesus, os nossos pecados. E aí, por ter morrido por nossos pecados, a cruz. A cruz foi o seu local de maldição, o local onde nós fomos remidos, resgatados, porque ele ali derramou o seu valioso sangue, precioso sangue, que de fato seria o preço da nossa redenção. Nossos pecados foram a razão da humilhação de Cristo. Então não dá para viver hoje de forma despreocupada. Ah, Cristo me abençoou de forma tão ampla, viverei como quiser. Não, os pecados foram a causa da sua humilhação, do seu castigo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Nós, como dito lá atrás, estamos livres para viver aquilo que de fato glorifica a Deus. E aí, dentro desse contexto, a humilhação de Jesus Cristo em ficar sepultado por alguns dias. Jesus Cristo, perfeitamente homem, morreu e foi sepultado. Ele experimentou a morte. Para nós é extremamente importante sabermos de tudo isso, porque sem a morte de Jesus Cristo, nós ficamos presos em nós mesmos. E presos em nós mesmos, nosso destino é a morte e morte eterna. Jesus Cristo vivenciou a morte. E por nunca ter pecado, e por ter cumprido perfeitamente com o eterno plano de Deus em nosso favor, ele recebeu os méritos de tudo aquilo que sofreu. Ele foi glorificado. E ele não permaneceu na morte para sempre em nosso lugar. Ele venceu o poder da morte e nos coloca em liberdade.
Mas hoje ainda a morte nos é uma realidade. Então, estamos dentro de um processo. Não está tudo perfeitamente concluído. Ainda temos muito para desfrutar do Senhor Jesus. Muito para desfrutar do reino de Deus, mas já participamos dele. Ainda morremos. No tempo de Deus, morremos. Mas temos a segurança que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E no último dia, ele ressuscitará os seus para a vida eterna. Quem almeja, quem está seguro daquilo que ainda está por acontecer, não viverá de qualquer maneira hoje. Vai viver focado naquilo que verdadeiramente glorifica a Deus. E nós vamos encerrar aqui com algumas aplicações. E a primeira delas é: a humilhação de Cristo nos inspira para a devida humilhação que temos que ter ao Deus Pai. O que em minha vida hoje não expressa humilhação a Deus? Auto-humilhação. Eu sou humilhado no meu trabalho. Não tem nada a ver. Sou humilhado por familiares. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de conhecimento das Escrituras que levam à vida que Deus espera hoje. Auto-humilhação. Isso cabe para qualquer faixa etária. Sejam os mais novos, os de meia idade, os de idade avançada, todos devem aplicar hoje devida humilhação a Deus. Se Cristo se auto-humilhou de forma tão ampla para que o propósito de Deus fosse vivido, o que nós estamos então fazendo? Onde eu aplico humilhação a Deus na minha vida, em todas as áreas da vida? A partir da minha fé, daquilo que Deus já me concedeu graciosamente, como que eu aplico isso em humilhação, autonegação? A partir da graça que o Senhor me confiou, como eu vou priorizar o seu reino, a sua vontade? Irmãos, as Escrituras nos apresentam o querer do Senhor. E nós precisamos muito desse modelo de Cristo sendo vivenciado por nós mesmos. Quando nós buscamos a Deus nas orações, estamos nos humilhando, sim. Quando estamos buscando a Deus em orações para que a vontade dele se cumpra, e não somente a nossa, onde não determinamos nada, não amarramos nada, nós buscamos o favor, o querer do Senhor, então estamos em uma prática que nos é possível e ordenado, esperado, que é a prática da oração. Isso nos humilha. Devemos ter essa humildade de buscar a Deus em favor do seu querer. Devemos ter a humildade de abrir a palavra do Senhor em nosso dia a dia para extrair de Deus aquilo que de fato Ele mesmo espera de mim. Abrir as Escrituras e sair do meu achismo. Abrir as Escrituras e sair de um ensino tão predominante ao nosso redor. Abrir as Escrituras e ver que Deus é soberano e que define tudo aquilo que acontecerá. Que Deus define os que serão agraciados com salvação. Se isso não for forte no coração, vai cair em erro. A adoração, essa auto-humilhação diante de Deus será afetada. Portanto, expressa verdadeira humildade aquele que se interessa amplamente pelas Escrituras. E tantas outras formas de auto-humilhação nós poderíamos citar. Por último, a humilhação de Cristo
nos deixa convictos de que a palavra é digna de total confiança, pois se cumpre perfeitamente. Se tudo que Cristo viveu foi anunciado lá atrás, então a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Se lá atrás havia o anúncio de que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se submete a isso, e ele é exatamente, esse é exatamente o meio da sua morte, ser levantado no madeiro em uma cruz, a palavra do Senhor é digna de toda confiança. Se todos os textos de Isaías, dos Salmos, enfim, todos que apontavam para Cristo foram cumpridos, então a palavra de Deus é digna de toda confiança. E aí, meus irmãos, saibamos que o Senhor Jesus Cristo, não mais em estado de humilhação, voltará, mas em estado de glória. Ele voltará para julgar. Os mortos ressuscitarão. E ele aplicará, nesse que será o último dia, juízo contra toda incredulidade, contra tudo aquilo que de fato é oposição a ele e ao seu povo. E nós desfrutaremos da eternidade com o Senhor, porque hoje ele nos abençoou com fé. Então, graça de Deus para nós é tudo isso que nos mantém conectados, vivos, interessados, envolvidos com o seu reino. A humilhação de Cristo foi para que nós fôssemos inseridos em seu reino supremo, e hoje nós precisamos de convicção naquilo que já nos foi dado. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe em sermos mais e mais convencidos pelas Escrituras que é perfeita e que se cumpre na sua totalidade, para que desenvolvamos aí uma vida agradável a Deus. Esse deve ser o nosso foco primário em nossos dias. Algum comentário? Querem acrescentar algo? Antes de conhecer um pouco, né, a doutrina da predestinação, eu ficava com uma dúvida, né? Porque a gente peca durante o dia e a gente não vai orar toda vez que a gente percebe que a gente peca, né? A gente tem um momento com Deus depois, né, à noite, normalmente. E aí eu pensava, poxa, mas se nesse intervalo de tempo que eu pequei até eu me humilhar e pedir perdão, reconhecer meus pecados, se acontecer alguma coisa, se eu morrer, se Jesus voltar, aí como é que eu fico? Então não tem como não existir a predestinação, né? Porque não faz sentido, né? Porque de fato a morte pode acontecer pós ou até mesmo durante algum pecado. E aí? A salvação fica limitada à minha possibilidade ou capacidade de pedir perdão por aquele pecado? O homem será punido não porque não confessou algum pecado. O homem será punido porque não creu em Cristo. A salvação depende de Jesus Cristo e não da minha perfeita santidade. Isso é impossível. Hoje é impossível. Um dia o Senhor glorificará o seu povo e o seu povo nunca mais pecará. Hoje nós ainda falhamos. E louvado seja Deus que a nossa justificação não depende da nossa santificação. A justificação de Deus em nossas vidas se deu de uma vez por todas, e isso é porque o sangue de Jesus Cristo pagou esse preço. Pagou essa redenção. Ponto final. E então, o que nos resta é, por amor ao Senhor. Falamos isso na escola bíblica. O amor deve ser o que nos move em Deus. Não é religião, não é teologia, não é nada disso.
São coisas que nós utilizamos dentro de um todo. Mas o amor, Deus me salvou. Deus amou o mundo e dentro desse mundo está o Daniel. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, até o Daniel, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para nós, a compreensão é: Deus nos amou profundamente, intensamente, amplamente, eternamente, e agora eu vou amá-lo. Perfeitamente? Não. Mas eu vou amá-lo. Eternamente? Ah, isso sim. Eternamente amaremos e amamos a Deus, e quanto mais dele aprendemos, dele absorvemos, mais conforto temos em seu perfeito amor aplicado ao seu povo. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor.